Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Há um tema que a Bíblia nunca evitou: o esfriamento espiritual. As Escrituras revelam que muitos, ao longo do tempo, iniciaram sua jornada com Jesus cheios de paixão, dedicação e temor, mas acabaram permitindo que o coração ficasse distante, frio e indiferente. E essa realidade não é apenas antiga, é atual, viva. E muitos cristãos hoje se reconhecem nesse processo. A palavra nos alerta sobre isso de forma muito clara. Jesus, ao falar dos sinais do fim, afirmou uma frase que ecoa fortemente nos nossos dias: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Mateus 24 e verso 12. Ele estava ensinando que a maldade, a distração, o excesso de preocupações, o pecado normalizado e o afastamento da presença de Deus produziria um coração insensível, desanimado e distante das coisas espirituais. O esfriamento não acontece da noite para o dia. Ele vem de pequenas concessões, uma oração que foi deixada para amanhã, um culto que foi negligenciado, uma leitura bíblica que ficou para depois, uma mágoa que não foi tratada, um pecado que foi alimentado em segredo. Aos poucos, aquilo que antes queimava com intensidade vai se tornando cinzas quase apagadas. A Bíblia mostra vários exemplos desse processo. O apóstolo Paulo escreveu com tristeza sobre alguns que já não caminhavam como antes. Demas me abandonou, amando o presente século, segundo a Timóteo 4 e verso 10. Demas um dia foi cooperador do Evangelho, mas o mundo falou mais alto. Isso acontece também com muitos cristãos hoje: a rotina, o trabalho, o pecado, as distrações, o sofrimento e a pressão da vida vão apagando o brilho da fé. Outros cristãos se afastam porque foram feridos, criticados ou decepcionados por pessoas dentro da igreja. Isso também é muito antigo. Jesus sabia que isso aconteceria e, por isso, ensinou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16 e verso 33. Ele nunca prometeu ausência de problemas, mas garantiu força para permanecer firme. Há também aqueles que esfriam porque deixam de vigiar espiritualmente. E por isso Paulo nos pede: "Não apagueis o espírito." 1 a Tessalonicenses 5 e verso 19. Ou seja, é possível sufocar a ação de Deus dentro de nós quando trocamos sua voz por outras vozes que roubam nosso foco. Mas, mesmo quando o cristão está frio, distante e até se sentindo perdido, Jesus nunca desiste. Ele conhece a fragilidade humana, enxerga o coração ferido e chama de volta com amor. Em Apocalipse, ele fala à igreja de Éfeso, uma igreja que começou forte, mas perdeu o fervor, e diz algo que ecoa até hoje: "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras." Apocalipse 2 e versos do 4 ao 5. Jesus não aponta o dedo para condenar, ele aponta o caminho para restaurar. Ele diz: "Lembra, arrepende-te, volta." Esses 3 passos são o mapa da restauração espiritual. Lembrar é revisitar o lugar onde a chama queimava forte. O tempo em que você orava com lágrimas, buscava com sinceridade, sentia a presença de Deus e colocava Cristo em primeiro lugar. Arrepender-se é reconhecer o afastamento, admitir que se deixou esfriar e pedir perdão. Voltar é retomar os hábitos espirituais que sustentam a fé: oração, leitura bíblica, adoração, congregar, servir, buscar o Espírito Santo. O esfriamento espiritual tem consequências. Ele rouba a paz, enfraquece a vida espiritual, abre portas para tentações, aumenta a confusão espiritual e quebra a alegria de caminhar com Deus. Mas o retorno ao primeiro amor restaura tudo. Devolve o brilho, a força, a fé, a sensibilidade e o desejo profundo de viver para Cristo. Jesus ainda chama. Ele ainda bate à porta. Ele ainda diz: "Eis que estou à porta e bato." Apocalipse 13 verso 20. Mesmo quando alguém está frio, distante ou caído, ele não desiste. Ele está dizendo: "Volta, eu ainda te quero. Eu ainda te amo." A chama pode arder de novo. O cristão que esfriou pode se levantar, pode reacender,
pode renascer espiritualmente. Basta um passo, uma decisão, um retorno. Deus não rejeita um coração quebrantado. E cada promessa que Ele fez ainda é real, ainda é sua, ainda está de pé. Saiba, não foi por acaso. Deus está te chamando novamente para perto, para reacender aquilo que parecia apagado. Ele quer restaurar sua vida espiritual, renovar suas forças e levar você de volta ao primeiro amor. Então, antes de sair deste vídeo, inscreva-se aqui no canal. Aqui você vai encontrar palavra, oração, fé e mensagens que vão fortalecer a sua alma e reacender sua chama todos os dias. Clique em inscrever-se. Ative o sininho. Volte sempre para ouvir o que Deus tem para você. Que o Espírito Santo reacenda hoje a chama que havia em você. Deus te abençoe poderosamente.